CGI em anime não é algo que costuma ser avaliado positivamente, mas não é como se não existissem exemplos que consigam desmistificar a ideia de que esse tipo de animação incontestavelmente não funciona nessa mídia. Diferentes estúdios com seus respectivos profissionais conseguem unir o 3D e 2D com maestria, ou entregar um excelente trabalho inteiramente em 3D. E aí que entra o nosso trabalho de apresentar para vocês exemplos de anime que contém CGI e, para a surpresa de muitos, é usado de maneira decente. Sejam bem-vindos ao Master Peça, eu sou o Gui. E meu nome é Rick e já exploramos, ou melhor, eu já explorei toda essa questão do CGI em animes. Seus prós e contras, a forma e a razão dessa ferramenta ser introduzida na produção de animes e etc. Dei uma olhada lá depois ou até antes de conferir as obras de hoje, como por exemplo... Em 2071, a humanidade encontra-se rumo à extinção que se deu pela presença de monstros chamados de Aragami. Estes seres não podem ser mortos por armas comuns, por isso foi necessário criar as Good Ark, armas especiais para uso dos Good Eaters, que são as pessoas que combatem esse mal. Mais uma obra do estúdio Ufotable. Apesar de geralmente seus animes conterem CGI, porém imperceptível, nesse anime é diferente. Eles resolveram fazer uma junção do 2D com o 3D. Com certeza faz jus estar nessa lista. Ele é simplesmente um dos melhores CGIs que eu já vi. É um 3D voltado para o estilo 2D. Isso não muda a minha opinião sobre eu achar que, já que é para ser em 3D, é melhor ser em 3D. Mas de qualquer forma, as cenas de ação e até estáticas mesmo ficaram muito bacanas de se ver. Não ficou nada travado, parecendo que o personagem está andando em slow motion. Para mim, um bom uso da animação 3D. Lembrando de Demon Slayer, a história se passa na era Taishou, onde Tanjiro, ao retornar para casa, encontra toda a sua família morta por obra dos perigosos Onis, exceto sua irmã, que se torna uma Oni, assim tendo Tanjiro decidido seguir em busca de fazê-la voltar a ser humana. E eu não sei se foi muito percebido entre os fãs, mas Demon Slayer tem muito CGI, o qual seu estúdio, a Ufotable, trabalha misturando a animação 2D e tendo completo êxito. Comumente usado no cenário, seja formado de neve, florestas ou madeira, trazendo sempre uma noção de dimensão e de espaço magnífica, além de contribuir com cenas de ação que têm participação direta de elementos da natureza. Possibilita também cenas que acompanham os personagens se movimentando em todo lugar, com perfeito dinamismo. Um dos melhores exemplos que ilustram isso é a luta entre Tanjiro e Kyogai, em que todo o espaço gira constantemente, apresentando uma sensação de movimento ótima e tornando o combate empolgante. Então, não só a animação 2D de Demon Slayer é outro nível, como o uso do 3D também. Em um mundo distópico, seres chamados Ajin, que são seres com aparência humana e imortais, surgiram há 17 anos atrás. Um jovem muito focado nos estudos a ponto de sequer ter uma vida social, um dia de maneira inesperada ele descobre que é um Ajin. Talvez vocês achem que eu estou louco de colocar esse anime aqui. Inclusive ele saiu em 2016, o mesmo ano que saiu Berserk. Mas no começo pode ser visualmente um pouco estranho mesmo. Mas conforme vamos avançando no anime, você vai se familiarizando com o CGI, que não é dos melhores, mas definitivamente ele é bom. Para você ter uma ideia, eu comecei assistindo achando uma tosqueira total, mas no final do episódio eu já tinha esquecido do CGI. Então acho que por isso ele garante sua presença nessa lista. E é óbvio que vamos incluir Beastars na lista. Não só por ser full CGI, mas ele consegue fazer um trabalho tão bom que subverte suas péssimas impressões sobre CGI em anime. O anime traz uma sociedade habitada de animais antropomórficos e usa o personagem principal, Legoshi, para discutir a dualidade entre o instinto e a razão. E o motivo de estar nesse vídeo e merecidamente ter sua qualidade de animação em 3D reconhecida é que, apesar de utilizar o recurso que é usado para diminuir custos com a produção, você percebe facilmente um absurdo empenho colocado na obra frame a frame, segundo por segundo. A movimentação dos personagens e as expressões faciais são feitas com uma suavidade e passam uma sensação de realismo que muitos animes 2D não conseguiram até hoje. Com certeza, Beastars não seria tão fabuloso se fosse escolhido o estilo de animação tradicional. A experimentação de técnicas envolvendo computação gráfica funcionou demais nesse anime.
Então quando for lembrar de CGI, esqueça Berserk 2016 e assista Beastars. Anime no Sekai. Essa é pra quem é old. Lançado em 2002. Sim, foquem bem nesse ano, 2002. Esse anime que eu estou mencionando é o Macro Zero, um OVA que foi lançado em comemoração dos 20 anos da franquia Macross. No ano de 1999, uma nave alienígena cai na Terra, causando uma tremenda explosão. A vida extraterrestre foi finalmente confirmada, abalando assim a paz na Terra. E então surgiu uma organização chamada de ONU e Anti-ONU, onde o nosso protagonista se dispõe a ir à guerra para certificar que a Terra não trema novamente, assim como ocorreu quando ele era criança. Como eu havia mencionado antes, em 2002 foi lançada esta master peça e sinceramente isso me faz refletir como hoje em dia podem fazer CGIs tão toscos. Enquanto em 2002 os caras fizeram isso aí. Ele não é completamente em 3D, apenas algumas coisas como aviões, explosões, o céu e às vezes alguns personagens parecem usar também. As movimentações são completamente fluidas, o que possibilita uma maior imersão na trama. Mas para o ano que foi produzido está infinitas vezes melhor que muitos animes por aí. Novamente trazendo o anime da Ufotable, Fate Zero e Fate Stay Night Unlimited Blade Works não tinham como ficar de fora dessa lista devido a seu ótimo uso de CGI. Não essa cena, tira ela daqui. Se tratando desse estúdio, assim como em Kimetsu, ele faz uma mistura do 2D com o 3D acrescentado em cenários, em efeitos dos poderes dos personagens e vez ou outra objetos dentro da cena, como espadas, especialmente nas principais lutas do Unlimited Blade Works, em que acontecem numa realidade alternativa formada por incontáveis espadas, em um cenário lindo, com nuvens se movimentando de forma que proporciona uma composição ótima a cada imagem que passa. O dinamismo também existe frequentemente no anime a partir dessa sacada de misturar os estilos de animação. Por isso, bom trabalho mais uma vez, Ufotable. Depois de livrar vocês de assistirem péssimos animes dando essas indicações maravilhosas, comente aí embaixo outros títulos que representam essa categoria. Agradecemos por dedicar um pouco do seu precioso tempo para nos assistir. Se curtiu esse vídeo, não esquece de se inscrever e comentar aí embaixo algum outro anime que talvez deixamos de fora. Não percam, na semana que vem, o próximo episódio de Master Peça será...